Vocês já acamparam alguma vez na vida? Porque eu tava aqui refletindo e, tipo, normalmente é tão meio que normal lá nos países de fora, tipo, as pessoas juntarem em família e acampar, ou alguém sozinho ter o costume de acampar. Só que pelo menos aqui no Brasil é muito difícil isso, né? Tipo, sei lá, eu sempre tive vontade de acampar, só que eu nunca fui. Mas ao mesmo tempo que parece ser muito divertido, muito maneiro, também parece um pouco estranho. Porque eu acho que de dia é muito de boa, mas quando a noite chega, que fica aquele silêncio, que até mesmo um barulho de um galho quebrando pode ser um alerta, eu acho que talvez acaba virando algo que é assustador, sabe? Tipo, seria paz, mas acaba virando muito assustador. Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Sexta-feira do Terror. Eu queria tirar essa primeira parte do vídeo só para agradecer as pessoas que se inscreveram aqui no canal. Eu acho que ao todo foram 11 inscritos, que pra mim já é muita coisa. Quero agradecer também a todo mundo que comentou no último vídeo, que, sério, eu fico muito feliz lendo os comentários de vocês. Muito obrigado de verdade, gente. Já já estamos aí nos 1000 inscritos. E eu de verdade eu só tenho a agradecer. Isso daí, sei lá, mano, me deixou muito feliz. Mas é isso. Vamos pra creepypasta de hoje. A creepypasta que eu escolhi hoje, ela foi anunciada 2 dias atrás no... Eu não sei como que fala, na comunidade do Reddit. Acho que é No Sleep o nome da comunidade. E a creepypasta se chama O acampamento que achei na floresta era perfeito. Perfeito demais. Tô escrevendo isso de um motel, porque tive que deixar minha barraca pra trás. Eu não cheguei a ler ela completa, então se tiver algum plot ou o final ser muito bom, vai ser uma surpresa, tanto pra mim quanto pra vocês. Mas também a gente tem, né, a probabilidade da creepypasta ser ruim. E essa daqui, ela é tipo assim, ela não é tão longa, mas ela também não é curta. Então, é isso, gente, sem mais enrolações. Vamos ver o que vai acontecer nessa creepypasta de hoje. O acampamento que eu achei na floresta era perfeito. Perfeito demais. Tô escrevendo isso de um motel porque tive que deixar minha barraca para trás. Preciso escrever isso. Preciso tirar isso da minha cabeça e botar no mundo. Porque tô sentindo que vou enlouquecer. E porque preciso avisar as pessoas. Eu sou um trilheiro experiente, não sou daqueles aventureiros de fim de semana que só ficam nas trilhas pavimentadas e bem marcadas. Gosto das matas fechadas, dos lugares onde você pode andar o dia inteiro e não ver uma alma. Tive um feriadão, então decidi encarar uma trilha remota numa floresta estadual, a algumas horas de casa. Meu plano era simples, caminhar uns 8 ou 10 quilômetros, achar um bom lugar, acampar à noite e sair no dia seguinte. Coisa normal. Era exatamente isso que eu tava falando no começo do vídeo. Tipo, o quanto que para os países lá de fora é tipo muito normal, sabe? Você simplesmente, pô, é feriado, vou pra mata, entendeu? Ficar em casa? Não. Vou lá pro meio da floresta com os ursos, com os insetos, acampar. Entendeu? Tipo, enfim. A caminhada foi linda, o ar tava fresco, o céu tava azulzão, sem nenhuma nuvem, e o sol do fim do outono jogava raios de luz dourados e longos pelas capas das árvores. Os únicos sons eram o croque-croque das minhas botas nas folhas caídas, o chirriar de uns passarinhos distantes e o vento sussurrando pelas árvores. É por isso que eu faço isso, essa sensação de paz absoluta, de estar completamente desconectado do barulho do mundo. Depois de algumas horas de caminhada constante, comecei a procurar um lugar para armar o acampamento. Tava procurando o de sempre, um lugar relativamente plano, não muito perto da trilha, de preferência com acesso à água, e então eu achei. Não era só um bom lugar, era um lugar perfeito, perfeito demais. Aí depois ele explorar um pouco, nosso protagonista achou uma clareira, que eu também não sabia o que era, eu dei uma pesquisa básica e é tipo um local numa floresta onde não tem árvores. Ele é totalmente aberto e bem plano. Só que essa clareira que o protagonista achou era muito perfeita para ser feita somente pela natureza, sabe? E até ele, que tipo assim é mais experiente, achou estranho. Mas mesmo ele achando estranho, ele construiu a barraca dele na clareira e fez uma fogueira. Ele ficou lá, mesmo achando extremamente estranho. Então, a noite tá caindo e a gente vai ver o que vai acontecer então. Será que era só uma clareira normal mesmo, feita pela natureza no meio da floresta? Ou será que era outra coisa?
Quando a escuridão de verdade caiu, a floresta mudou, como sempre faz. A mata familiar do dia se tornou um lugar estranho de sombras e movimentos invisíveis, mas eu estava aconchegado no meu pequeno círculo de luz e calor. Me sentia completamente seguro. Depois de limpar meu fogareiro, apaguei a fogueira completamente, certificando-me de que cada brasa se apagasse, e entrei na minha barraca. Fechei o zíper, me acomodei no meu saco de dormir e tentei dormir. E foi aí que a perfeição começou a desmoronar. Começou com uma sensação estranha vindo do chão sob mim. Era um movimento fraco, quase imperceptível, diretamente sobre o meu saco de dormir. Parecia insetos, um monte deles se movendo logo abaixo do chão da barraca, uma sensação de rastejar, de dar arrepios. Tentei ignorar, afinal, tô na mata, tem bicho. Apertei meu saco de dormir em volta de mim e fechei os olhos, me concentrando nos sons suaves da noite. Mas não conseguia dormir. A sensação persistia, uma sensação constante, sutil, de se contorcendo contra minhas costas. Não era doloroso, era só errado. Mas os barulhos começaram. Eles vinham de fora da barraca, do anel de árvores ao redor da clareira. Um estalo suave de um galho, o farfalho seco das folhas. No começo presumi que fosse só um animal, uma corça, talvez um guaxinim, mas os sons eram regulares demais. Estalo, farfalhar, estalo, pareciam estar se movendo lentamente ao redor do perímetro da clareira, como se alguém estivesse se movendo ao meu redor na escuridão. Meu coração começou a bater um pouco mais rápido. Fiquei ali, perfeitamente imóvel, meus ouvidos atentos na escuridão. E então eu vi as sombras. Minha barraca é feita de um nylon fino e claro. A luz estava brilhante e lançava sombras estranhas e dançantes dos galhos das árvores nas paredes da barraca. Eu as observava, tentando acalmar minha mente agitada. É só o vento, eu disse a mim mesmo. O vento está fazendo os galhos se moverem. Mas não tinha vento, o ar estava parado. No entanto, as sombras nas paredes da minha barraca estavam se movendo. Não só balançando, mas ativamente, deliberadamente se movendo. Eram sombras longas, finas, parecia com dedos. Eu podia vê-las deslizando pelas paredes, traçando as costuras, como dedos curiosos e investigativos. Sentei-me de repente, com a respiração presa na garganta. Peguei minha lanterna potente no bolso de rede ao meu lado. Minha mão estava tremendo. Liguei, apontando o feixe branco e brilhante para a parede da barraca. A sombra desapareceu no brilho. Varri o feixe ao redor do interior da barraca. Nada. Só eu, meus equipamentos e meu coração martelando. Apaguei a luz. Os dedos sombra voltaram, acariciando o tecido fino. Eu estava aterrorizado agora. A sensação do chão tinha se intensificado. Não era mais uma vaga contorção, era mais rápido, mais deliberado. Parecia 1000 agulhas minúsculas batendo contra o chão da barraca por baixo. Tentei pegar a lanterna de novo, minhas mãos escorregadias de suor, e apontei o feixe para o chão da barraca ao lado do meu saco de dormir. E eu vi. A grama tinha passado por cima, dezenas de brotos finos, parecia com lâminas da grama verde macia tinha perfurado o chão de nylon grosso da minha barraca. Estava saindo, talvez 1,5 cm, como um pedaço de grama recém-brotado, mas essa não era a pior parte. Eles estavam se movendo, eles estavam balançando para frente e para trás, em perfeita e horrível uníssono. Shh, shh, shh. Um movimento minúsculo, hipnótico e rítmico. Não eram apenas fios de grama, eles eram outra coisa. Cílios, dentes, antenas. Eles estavam testando o ar dentro da minha barraca. Estavam tentando me encontrar. Gritei, então corri para o zíper da porta da barraca, meus dedos parecendo salsichas inúteis e desajeitadas. O som do zíper era obscenamente alto no silêncio. Saí correndo da barraca e cambaleei até meus pés no centro da clareira, chicoteando o feixe da minha lanterna localmente. A clareira estava vazia. O círculo de árvores estavam silenciosos e imóveis. Por um momento, uma lasca de esperança, de negação, cortou meu pânico. Talvez eu estivesse alucinando. Talvez eu finalmente tivesse pirado. Então eu virei a lanterna de volta para minha barraca, e o mundo caiu debaixo de mim.
Os galhos das árvores não estavam vindo das árvores, eles estavam vindo do chão. Dezenas de espessas e escuras gavinhas semelhantes a raízes, da cor da terra molhada, tinham rompido da grama verde macia da clareira, estavam enrolados em volta da minha barraca, restringindo-a, espremendo-a, como uma jiboia gigante. A cúpula elegante da minha barraca estava deformada, enrugada para dentro sobre a pressão. As raízes eram fribosas e cheias de nervos, e eu podia jurar que vi pulsando como uma batida lenta e rítmica, como uma rede de veias escuras. Estavam puxando a barraca para baixo, para a terra macia, que parecia estar cedendo, afundando. Parecia que minha barraca estava sendo comida, digerida, e naquele momento de horror absoluto e dilacerante, eu entendi. Eu não pensei, eu não peguei minha mochila, eu não tentei salvar meus equipamentos caros, meu celular, minha carteira, estavam todos na barraca. Uma barraca estava sendo engolida pelo chão. A única coisa que eu tinha era a lanterna na mão e a roupa do corpo. Eu corri para a abertura nas árvores que levava de volta para a trilha. Meus pés batendo na terra macia e viva, senti uma sensação estranha de sucção. A cada passo, como se o próprio chão estivesse tentando me segurar. Eu atravessei as samambaias e cheguei na terra batida da trilha, e não parei. A corrida pela floresta foi uma mancha de pânico puro e animal. O feixe da minha lanterna saltava e tremia, iluminando um desfile caótico e aterrorizante de troncos de árvores escuras, raízes retorcidas e sombras pretas e abertas. Cada farfalhar de folhas era criatura, seus tentáculos escorrendo atrás de mim. Cada sombra era sua boca aberta. Corri até meus pulmões parecerem estar pegando fogo, até minhas pernas virarem geleias, até eu estar soluçando e ofegante por ar. Depois do que pareceu uma eternidade, eu vi um brilho de luz refletida pelas árvores, meu carro. A visão daquele objeto familiar, feito pelo homem, foi a coisa mais linda que eu já vi. Saí correndo da mata e entrei na pequena área de estacionamento de cascalho, tateando no meu bolso a chave reserva que sempre guardo lá. Minhas mãos estavam tremendo tão violentamente que levei 3 tentativas para colocá-la na fechadura. Joguei-me no banco do motorista, bati a porta e tranquei. Sentei ali por um momento, com o peito subindo e descendo, ouvindo o som da minha própria respiração irregular. Enfiei a chave na ignição e o motor rugiu. Um som lindo, lindo de civilização e fuga. Eu não olhei para trás. Dirigi a noite toda, a adrenalina correndo pelas minhas veias, sem parar até o sol nascer, e eu estava a centenas de quilômetros de distância. Estou seguro agora, eu acho. Estou num quarto de motel barato, mas não estou bem. Fecho os olhos e vejo isso. A grama se contorcendo, as raízes escuras e pulsantes, a maneira como minha barraca se enrugou e afundou na terra. Acho que a clareira não era uma clareira, era uma coisa viva. A grama macia não era grama, era uma isca. O forro macio de uma boca, o círculo perfeito de árvores, não era uma cerca protetora, era a borda da mandíbula, e eu tinha, de um bom grado, alegremente, montado meu acampamento na língua dela. E assim acaba a creepypasta. Pra ser sincero, eu não gostei tanto do final, entendeu? Eu acho que essa creepypasta, ela trabalha mais o começo e o enredo do meio, entendeu? Porque eu acho que ela quer pegar aquela essência de tipo, nossa, eu sou um trilheiro muito experiente, que eu tenho, tipo assim, o costume de acampar o tempo inteiro e tal, eu conheço muito bem as florestas. Mas talvez eu acho também que essa creepypasta, ela pode ter pegado mais o lado do medo, entendeu? Por mais que o trilheiro, ele tenha o costume de ir, ele talvez ficou tão paranoico de tipo, nossa, aqui é muito perfeito, é muito de boa, que ele talvez ficou imaginando coisa, ou sei lá, entende? Eu acho, pra ser sincero, eu não gostei tanto dessa creepypasta, mas aqui eu vou ler também creepypastas que eu gosto e que eu não gosto. Então, não é que eu não gostei, é porque, tipo, eu tava esperando algo mais sobrenatural mesmo, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a tensão que a história deixa do começo até o final é muito boa, entendeu? A construção é muito da hora. Mas, enfim, comentem aí. Vocês já acamparam? Já aconteceu alguma coisa sobrenatural assim com vocês?